Olá, tudo bom? Meu nome é Saulo Reis, professor do Departamento de Física da UFC, e esse é mais um vídeo da cadeira de Tópicos Especiais de Física 1. Vamos lá. Então pronto, né? A gente falou um pouco de redes neurais na aula passada, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a implementação do algoritmo de Forward Propagation, né? Ou seja, essa propagação para frente de valores de ativação e por aí vai. Então pronto, né? O que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que adicionar aquele terminho de interceptação, né? O termo do viés, tá ok? Ou seja, a gente está trabalhando com a mesma rede que eu apresentei no final da aula passada, duas unidades na camada de input, uma unidade na camada de output, aqui fora, né? Então isso aqui seria a nossa camada de input, essa aqui é a nossa camada de output e uma camada oculta, né? Se eu não mencionei na aula passada, no vídeo passado, essa aqui é a camada oculta, ou seja, o todo e qualquer camada que está entre a camada de input e a camada de output numa rede neural é conhecida como camada oculta. Então é a mesma rede que eu apresentei no final do vídeo passado, né? Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai passo a passo calcular o valor, né? Mostrar o cálculo do valor final da hipótese para essa rede neural. E no próximo vídeo a gente vai discutir um pouco sobre a implementação, né? A implementação desse algoritmo de Forward Propagation, que ele deve ser completamente vetorizado, né? No final do vídeo eu digo por quê. Então, da mesma forma como na regressão logística, a gente adicionava um terminho, né? Para dar conta de um viés, dar conta de um viés que seu dado tenha, né? Que a gente chamava de termo de interceptação ou coisa do gênero, a gente vai adicionar também um termo de viés. Esse termo de viés é o quê? Se a gente tem duas variáveis, dois features de entrada, então a gente acrescenta na nossa rede um valor de viés, né? Que aí lembrando, né, x0 é sempre igual a 1, tá certo? E a inclusão desse termo de viés, né, como eu tenho 3 unidades na camada oculta, camada oculta no nosso caso é a camada L1, então eu vou pegar na camada L0 e vou adicionar, né, também as ligações relativas aos parâmetros que serão ajustados na rede neural, para dar conta desse viés x0 igual a 1. Isso implica necessariamente, né, na inclusão desses parâmetros θ para dar conta desse viés. Aí aqui mais uma vez, falando da notação, né, esse índice em colchete superior, ele está dizendo o quê? Né? Se é o índice 1, ele está dizendo que são os parâmetros entre a camada 0, que é a camada de input, e uma camada oculta L1, tá certo? E aqui nos subíndices, né, a gente pode ver, todos eles têm como primeiro subíndice 0, eles estão dizendo o quê? Eles estão dizendo que eles são os θs relativo a essa variável, a esse x0, né, esse termo de interceptação, né, ou termo de viés. Então pronto, né? Como a gente tinha falado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o produto entre essas matrizes, então a gente vai guardar, né? Mais uma vez, esses valores, né, serão guardados em vetores, tá certo? Então eu vou ter aqui, para essa camada L1, né, a gente vai precisar calcular os valores de Z índice 1, 1. Isso aqui está me dizendo aqui, esse índice entre o colchete de cima está me dizendo que esses valores de Z, né, de ativação Z, eles estão relacionados à camada L1, e esse índicezinho aqui de baixo 1, ele está me dizendo que esse cara vai ser a ativação da unidade A1, vai ser a variável, né, vai ser o argumento da função de ativação da unidade de ativação A1. Então, dentro dessa notação, né, essa variável Z, ela carrega os mesmos índices da unidade de ativação dela. E aí, né, a gente vai ter isso aqui dentro de um vetor. Então isso aqui, no final das contas, será apenas, né, um produto de um vetor θ com o vetor x, com as variáveis de entrada, e esses parâmetros θ. Então esse θ aqui também vai ter um índice, né, esse θ aqui possui como índice o índice 1 aqui, né, esse índice aqui também dentro de colchetes, devidamente dentro de colchetes. Após o cálculo desse Z1, a gente joga esse valor dentro do argumento de uma função de ativação. No nosso caso, essa função de ativação, né, vai ser uma sigmoide, no caso do nosso notebook. Né, lembrando que existem outras funções de ativação, né, existem várias funções de ativação. E agora que eu tenho essa função de ativação, né, aqui eu estou usando sigmoide com G, mas você também vai encontrar bastante na literatura o sigmoide como sendo sigma. Né? E essa aqui será a ativação, né, dessa unidadezinha A1.
Após o cálculo dessa ativação, a gente precisa fazer o cálculo da ativação A12, né? Então o que é que isso representa? Representa agora que eu vou precisar também de novos parâmetros θ, né? Eu vou ter outros parâmetros θ, né? Esses parâmetros θ vão me permitir calcular o Z12. Mais uma vez, note, os índices dessa variável de input da função de ativação são iguais aos índices da unidade de ativação, né, da camada L1, né, essa aqui vai ser minha camada L1, é a minha camada L1. O cálculo é a mesma coisa, esse tipo de cálculo a gente já está ficando acostumado a fazer, a gente fez ele na regressão linear, já fez ele na regressão logística. Após o cálculo desse Z1, mais uma vez, ele vai ser passado para o argumento da função sigmoide, né, da nossa função de ativação, no nosso caso, e assim a gente vai ter o cálculo da ativação A12, tá bom? Após o cálculo da ativação A12, o próximo passo será o cálculo da ativação A13, né? Mais uma vez, a gente vai pegar, efetuar o produto dos parâmetros θ, né? θ13, ou seja, os parâmetros θ13 são os parâmetros dos θs que estão entre a camada 0 e a camada 1 e que estão relacionados, que estão chegando através dessas ligações na unidade A13, tá certo? Então aqui a gente vai ter esse produto, mais uma vez, vai ser um produto de um vetor θ com um vetor de parâmetro x, e isso vai resultar numa variável, né, de input, de argumento para a função de ativação Z13. Os parâmetros, os índices, né, dessa variável são iguais aos índices da unidade de ativação que ela está relacionada, que é ao qual ela está relacionada. Depois disso, a gente passa esse valor como argumento da função sigmoide e calculamos esse A13. Aqui tem um errinho, né? Aqui tem um 2. Aqui, por favor, considerem, deve ser um 3, tá certo? E aqui deve ser um 3 também, e aqui deve ser um 2. Né? Isso aí eu não tinha notado. Não se preocupem, quando eu passar o PDF para vocês da aula de hoje, eu passo com esses valores corrigidos, né, desse vídeo, tá bom? Então pronto, né, agora eu tenho, né, eu tô de posse das 3 unidades de ativação, né, dos valores de ativação das 3 unidades da camada L1. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar esses valores calculados na camada L1 como input da camada L2. Ou seja, a gente vai vir aqui. Olha, preste atenção que, mais uma vez, eu vou precisar adicionar outro termo de ativação, porque sendo ele sozinho, né, cada um desses cálculos de uma unidade de ativação, no final das contas, você nota que é um perceptron. E o perceptron possui seu termo de viés, né, possui esse termo de interceptação. Então aqui a gente também vai adicionar esse termo de viés. Esse termo de viés, note aqui, ó, ele tem um índice superior de 1 para dizer que ele é um índice de viés adicionado à camada L1, mas ele tem um índice inferior de 0 para dizer o quê? Olha, isso aqui é um termo de viés. Beleza? Isso é importante, vai ser importante na semana que vem, quando a gente estiver falando do algoritmo de backpropagation, que é o algoritmo relacionado ao ajuste dos parâmetros θ, né, que seria o equivalente a um algoritmo de gradiente descendente para redes neurais. Então a gente adiciona esse termo de interceptação. Note que aqui agora, para essa unidade de ativação A21, possuem 4 ligações chegando nela. Isso implica o quê? Implica que eu tenho 4 parâmetros θ, né? Eu vou ter 4 parâmetros θ nesse vetor θ2, esses parâmetros, né, serão usados para calcular primeiro esse valor dessa variável aqui de ativação Z21, os índices, mais uma vez, iguais ao da unidade de ativação relacionada a ela. Mais uma vez, a gente vai ter apenas o produto de um vetor θ com um vetor x. Esse x aqui, né, aqui eu tenho que pedir desculpa, né? Esse x aqui, o ideal é que a gente aqui esteja tratando com um A0 vindo da camada 1. Então esse aqui vai ser um A1 vindo da camada 1. Esse aqui vai ser um A2 vindo da camada 1, né? E aqui ainda deve ter um termo, um θ2. 3,1 sobre um A3 vindo da camada 1. Né? Então aí, com essa expressão completa, a gente acaba calculando, a gente vai poder calcular o Z de 2,1. De posse desse Z de 2,1, a gente passa, né, aqui mais uma vez, ó, então aqui eu vou ter esse 2 aqui, esse 2 aqui, e vou ter um 2 aqui. Né? Então a gente passa esse parâmetro Z21 para a função de ativação, no nosso caso, mais uma vez, né, será uma sigmoide, e aí a gente obtém o parâmetro A1, 2, que é a primeira unidade de ativação da camada 2. No nosso caso, essa camada L2, ela é a camada de output, ou seja, a camada de saída, e a ela nós vamos atribuir
Não, a gente vai atribuir esse valor A21 ao valor da hipótese calculado por essa rede neural. Então, se você notar, essa rede neural simples como ela possui vários passos de cálculo, né? E no geral, a última camada tem como resultado o valor da hipótese que ela está calculando, né? A função hipótese, com a qual a gente na semana que vem vai utilizar o algoritmo de backpropagation para poder ir ajustando, né, os parâmetros θ. Então a gente também vai calcular uma função custo para essa hipótese. Mesmo com a rede neural simples, a quantidade de cálculos realizado é bastante grande, tá ok? Então o que é que acontece? Se você for implementar isso passo a passo, um código que implemente isso passo a passo com vários loops, né, onde você precisa abrir vários loops para poder fazer com que o seu código voe, né, ande ao longo desses índices, e você notar, por exemplo, essa matriz θ, ela possui 3 índices, ou seja, ela é uma matriz em 3 dimensões. Esse também um dos motivos que a principal linguagem para manuseio de redes neuronais é chamada de TensorFlow, né? Ou seja, ela é um tensor de rank 3, essa matriz θ. Né? Para você correr sobre todos esses índices, seria necessário vários loops, e loops grandes. Né? Se você tiver um problema com um número muito grande de amostras de treinos, com muitas variáveis de feature, se sua rede neural possuir várias camadas internas, né, camadas ocultas internas, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade absurda de cálculos para realizar. Então a implementação trivial, simples e ingênua de implementar loops, ela não é muito recomendada, e aqui que é importante, né? Por isso que é muito importante que você esteja dominando bem métodos de vetorização, né? As funções e como implementar produtos de matrizes vetorizadas em Python. Ok? Então é por isso que no próximo vídeo a gente vai falar sobre uma implementação vetorizada, né, desse algoritmo de forward propagation para poder acelerar os cálculos, né, e facilitar a nossa vida. Tá certo? Até lá!